E o sol coarando nossa roupa no varal. Voltamos, Sou Brasil, segunda hora. Vamos agora então para a nossa entrevista com Reinaldo Delgado. Antes, porém, questão de ordem e puxão de orelha 1. Não é dia do índio, isso já foi, é dia do indígena. E o velho aqui falou bobagem. Acontece, ao vivo é dessas coisas, ou seja, ao vivo é muito mais difícil. Então, 19 de abril, dia do indígena. Então, peço desculpas aí pela falha, digamos, semântica, politicamente incorreta. Enfim, perfeito, Paulo Mohan? Perfeito. Então vamos começar o nosso segunda hora do Sou Brasil de hoje e começando já falando da nossa entrevista. Faltam apenas 5 dias para Portugal celebrar meio século da Revolução dos Cravos. Em tempo, o 25 de abril de 74 é mais que uma data, é uma virada de página. Ao Sou Brasil não restava outra coisa senão conversar sobre esse assunto e nada melhor do que ter conosco alguém que já navega nessas águas por tantos anos. Seja bem-vindo, professor, mestre e pesquisador Reinaldo Delgado. Muito obrigado, é um enorme prazer continuar a colaborar no Sou Brasil. Mas, Marlúcio, nem só de 25 de abril serão as águas dessa entrevista. Vamos também às letras. O Reinaldo é autor de 3 importantes livros sobre sinistros marítimos. E também não estará só nessa navegação. Nosso querido editor, Paulo Mohan, também vai fazer singrar essa conversa. Viva Paulo Mohan! Escreve viva Paulo Morim, mas viva Paulo Mohan! Isso, viva! Não vai errar de novo. E acabou não, ainda não. Seja bem-vindo, depois da primeira hora... estreou como locutor por um sábado. Pois é, locutor por um sábado. E agora vai estar junto radialista conosco. Por um sábado, né? Enquanto editor dos livros do Reinaldo e também colaborador do Sou Brasil. Vamos conversar então sobre isso. Então, acabou o assunto? Ainda não. Tem também as guerras coloniais, não é isso? Promessa feita, vamos cumprir. Podemos falar também sobre a guerra colonial, claro. Assim, podemos falar. Vai falar, não vai? Isso. Maravilhoso. Podemos. Com certeza. Como diz o Belchior, ao vivo é muito pior. Então, para começar, vamos então puxar aqui. Vou pedir ao Camilo, com um olhar jurídico e cuidadoso, que faça a primeira questão. Não é, como é que chama a CPI quando faz a CPI com os deputados? É uma inquisição? Não, é uma... É um inquérito. É um inquérito. Não é inquérito, não. É uma entrevista. Vamos lá, professor Reinaldo Delgado. Nos conte segredos da caserna. Ora, muito bem, é assim, o 25 de Abril, na realidade, começou mais cedo. Houve uma tentativa feita pelos militares para tomar o poder, que não foi, eu acho que foi mal pensada, as coisas não funcionaram. Obviamente, há uma enormíssima quantidade de militares que é preso. E é precisamente o facto desses militares terem sido presos que vai levar a uma segunda tentativa da revolução. E fala de quanto tempo? Quanto tempo antes? Mais ou menos. Eu penso que é uma coisa de medos. É uma distância muito curta. Sim. Muito curta. Portanto, quer dizer, quando os militares se apercebem que os colegas que tentaram dar a volta e resolver os problemas do país estão presos, é evidente que uma segunda linha de militares que se revelou da maior importância acaba por participar no 25 de Abril e obviamente já foi um trabalho muito bem pensado, tudo muito organizado e ainda bem, estamos aqui a celebrar o acontecimento 50 anos depois. E onde é que estava o Reinaldo nessa ocasião que tem esse assunto assim tão próprio, tão dominado? Qual era o papel do Reinaldo naquela ocasião? Era militar, naquela altura estava em Angola, fazia parte de um batalhão que estava numa localidade chamada Luquembo. Luquembo era uma coisa relativamente pequena. Nós tínhamos um quartel no meio de 2 senzalas. Portanto, tínhamos negros de um lado numa senzala e negros do outro lado também numa senzala. Portanto, era a necessidade de ajudar e proteger a gente que vivia naquelas senzalas e construir a estrada. Também
aquilo que aconteceu e que se revelou também de grande importância foi que os colegas militares que estavam comigo estavam na proteção, estavam a dar apoio a quem estava a construir a estrada que ligou o Luso a Gacoutinho. Gacoutinho, que fica já praticamente na fronteira com a Zâmbia, portanto, o mais longe possível da capital. Portanto, já estava exatamente do outro lado do mapa. Eu lembro-me que demoramos 5 dias de viagem de carro de Luanda. De Luanda fomos a Nova Lisboa, de Nova Lisboa fomos a Malange, de Malange fomos ao Luso e do Luso ao Luquembo. E essa viagem foi feita de autocarro e de comboio e de trem, demorou 5 dias. Portanto, quer dizer, isto é um pouco para dar a ideia das distâncias e do tempo que nós precisamos. Uma das coisas que eu tenho na memória foi ver muitas crianças com barrigas enormes durante o percurso, que me deixou extremamente angustiado, porque aquelas barrigas de fome, que era uma coisa verdadeiramente assustadora, que na maior parte dos casos nós não estávamos preparados para ver aquilo. Era uma coisa que não acontecia aqui e nós demos conta que tudo aquilo era fome e também uma crítica. De certa forma, aquilo serviu para mostrar os 500 anos da colonização portuguesa. Perfeito, Né? perfeito. Porque a fome no interior era imensa. A gente, no terceiro bloco, vai falar um pouco mais sobre as guerras coloniais, a gente aprofunda isso, e até para saber como que a notícia do 25 de abril já chegava lá em Angola, por exemplo. Mas antes, o Paulo tem uma pergunta aí para fazer com relação a você acabou de falar, hoje Portugal celebra 50 anos da Revolução, e aí o Paulo tem uma pergunta sobre, diga lá, Paulo Mohan. Bom, mais pertinho do microfone para todo mundo te ouvir. O balanço da Revolução. Exato. Eu acho que o Reinaldo pode fazer como testemunha ocular da história, lembrando um telejornal brasileiro, ele pode nos fazer um balanço de como foram esses 50 anos. Lucros e prejuízos, vantagens e desvantagens. É evidente que depois da Revolução e depois de conseguirmos viver em absoluta democracia, foi tudo muito, muito, muito atrapalhado até 1981, que eu penso que é 1981, que é o ano em que Portugal entra na Comunidade Europeia. Portanto, há duas datas que são muito, muito importantes, que é o 25 de abril de 74, é onde não se nota grande diferença. Nota-se que as pessoas estão à vontade, as pessoas já podem andar na rua minimamente sossegadas, não é? Já não havia o perigo das perseguições, já não se via a polícia a perseguir as pessoas já eram tratadas de uma forma completamente diferente. Isto ajudou na reconstrução do país? Ainda não. Peraí, mas isso em 74? Logo após. Então, antes da Revolução, realmente o clima era esse? O clima era esse. Não se andava nas ruas, a polícia perseguia, independente do que você fosse. Exatamente, Lúcio, basta pensar que... Olha, eu lembro-me que ainda durante os estudos, uma das coisas que era muito, muito curiosa é que havia uma lei que dizia que não podíamos utilizar isqueiros sem ser debaixo de telha. Que loucura isso. Não se podia utilizar um isqueiro para acender um cigarro sem ser debaixo de telha. Portanto, os alunos e eu, claro que participei na brincadeira, eu andava com uma telha no meio dos livros. E cada vez que eu tinha necessidade de acender um cigarro, eu punha a telha na cabeça e aí já utilizava o isqueiro. Portanto, e porquê isto? Poderia ser uma rebeldia. Isto é rebeldia. Sim. Totalmente. Fantástico. Por exemplo, porquê é que a gente não podia beber Coca-Cola? Por quê? Nós não tínhamos Coca-Cola.
Quem tinha vontade de beber uma Coca-Cola tinha que ir à Espanha. Você está falando Mas do situações país como estas, Portugal. sim. Por exemplo, se por acaso uma pessoa atravessar a rua de um lado para o outro, não utilizasse a passadeira, era multado. Imediatamente aparecia um polícia e ia multar a pessoa. Pois é, tem Portanto, gente que quer pede dizer, a volta há da uma ditadura, né? Tanto aqui série- quanto lá. Há uma série de situações que realmente eram absolutamente ridículas. E você tem essa memória fantástica de tudo na cabeça, Há coisas que não se esquecem. como se fosse uma Há fotografia. coisas que não Que se esquecem. beleza. É, muito claro, né? Ele fala com a propriedade como se isso tivesse sido ontem, são 50 anos. Agora, Muito bom. Ele Agora- viveu isso. É. quem vem para Portugal antes da entrada na Comunidade Europeia ia perceber que vivemos num país pobre e muito, muito desorganizado, ainda muito desorganizado. Tudo começa a mudar a partir do momento em que Portugal entra na comunidade. E não foi logo. Sim. E não foi logo. Tudo demora. Tudo demora. E como tudo demora, as coisas são complicadas, não é? Mas a partir do momento em que estamos na comunidade, passou a haver dinheiro. É porque a promessa de integração mesmo, Euro 92, é Euro 92, que não aconteceu, demorou um pouco ainda para entrar. Mas vamos lá, Camilo tem uma pergunta para você sobre a quem interessava o 25 de abril e a quem não interessava. Diga Então, lá. e diante dessa narrativa, né, o que a gente pode imaginar é então que não existia uma unanimidade sobre o 25 de abril. Você acredita que tem gente que ainda prefere, que nem todos preferem a liberdade, preferem a democracia? Tem gente que ainda prefere viver num estado totalitário, uma ditadura? Não tenho dúvida, e isso é verdadeiramente assustador. Não é por acaso que nós estamos a ver gente que ele não entende muito bem o que é que defendem. Eu não consigo perceber o que é que defendem. Eu vejo gente que é muito mais nova do que eu, não viveu aquilo que nós vivemos, não sabe o que era viver como se viveu naquele tempo, e que pensa que aquela forma de viver que era a forma ideal. Coisa que é impensável. Eu não consigo imaginar. Me surpreende muita gente jovem pensando assim, com saudade de uma época que não viveu, que não era nem nascida. Portanto, há um profundo desconhecimento, da forma como se vivia no antigamente. Portanto, recordo muito aquilo que poderia vir a acontecer, seria uma má experiência. Porque realmente aquilo, em muitos casos, era de uma extrema violência. E as pessoas, eu lembro-me, eu cheguei a conhecer, até em função do trabalho que eu desenvolvia, acabava por conhecer. Eu nunca tive problemas, felizmente, porque, de alguma forma, eu acabava por colaborar com os agentes da Polícia do Estado. Se eles estavam ocupados para fazer outras coisas, pediam para eu fazer o trabalho deles. Portanto, eu fazendo o trabalho deles, tinha que haver algum reconhecimento. Olha, tenho um caso muito engraçado. Há uns indivíduos ingleses, rapazes novos, que tinham um barco de um tipo caravela, e vieram passear e vieram até cá para fazer algumas reparações. Como aquilo trabalhava muito bem em Madeira, na construção naval, vieram cá para fazer a reparação dessa caravela. E fizeram amizade com um grupo de rapazes daqui, perfeitamente normal, e quando o barco ficou pronto, a primeira viagem foi daqui até Aveiro. Quando chegou a Aveiro, aparecem indivíduos da Polícia Marítima e que diz: toda esta gente aqui a bordo está tudo preso. Imediatamente está tudo preso, porque nem sequer vem para o mar,
e não tem autorização, não dá conhecimento às autoridades e não pode ser. Isto aqui é impensável. Todo preso. Entretanto, com uma chamada para um indivíduo da polícia do Estado, que era a Direção-Geral de Segurança, eu sei que foi feita uma chamada para um indivíduo e disse: passa-se isto assim, assim, assim. Dá-lhe um jeito para resolver. O indivíduo da Polícia do Estado liga para a Polícia Marítima de Aveiro e diz: mandei toda a gente embora, que é para eles poderem voltar para casa. E o problema estava resolvido. O que acontece? Por aqui se vê a importância que a Polícia do Estado tinha, porque resolvia tudo. Sim. Inclusivamente, por um lado, estavam a fazer as coisas corretamente, eles realmente não estavam autorizados para navegar, nem para viagens grandes nem pequenas, portanto a prisão seria uma coisa normal, ou pelo menos iria dar direito a uma multa, e através com uma chamada de um agente com um nível superior da Direção-Geral de Segurança, ou da que era a renovada PIDE, de má memória, e imediatamente ficaram soltos e voltem para casa que não há problema nenhum. E tudo se resolvia havendo um contacto, uma familiaridade com os indivíduos da Polícia do Estado. Vamos seguir viagem. Agora, é impressionante. Porque uma gente nova, principalmente a gente nova, como o Paulo falou, não tendo conhecimento de todos estes pormenores, ainda pensam que seria, de alguma forma, bom, agradável poder voltar a esses tempos. A menos que seja gente com muito dinheiro e que está convencido que teria mais privilégios. É uma questão de privilégio. Continua a ser a defesa dos privilégios. Vamos rapidamente mostrar, via música, o quanto a Revolução dos Cravos inspirou a gente brasileira. Isso na voz de quem? Chico Buarque de Holanda.